Do Público, este é o Manual de Economia. Viva! O meu nome é Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público, e neste episódio vamos falar de ferrovia, mais concretamente de alta velocidade. Isto a propósito da escolha do Governo para o novo aeroporto de Lisboa, que prevê uma terceira travessia do Tejo com um tabuleiro ferroviário. Connosco temos o jornalista do Público, Ruben Martins. Olá, Ruben. Olá, Pedro. Que nos vai ajudar a tentar compreender o projeto da ligação ferroviária à nova infraestrutura aeroportuária planeada para Lisboa. Para começar, vamos utilizar uma breve descrição do comunicado do Conselho de Ministros da semana passada sobre este assunto. Diz assim: a LAV oferece uma alternativa de transporte competitiva, reduzindo os tempos de percurso Lisboa-Porto e Porto-Madrid, e apresenta-se como uma alternativa ao transporte aéreo. Além disso, contribui para concretizar o objetivo estabelecido pela Comissão Europeia na Estratégia de Mobilidade Inteligente e Sustentável de duplicar o tráfego ferroviário de passageiros de alta velocidade. Vamos começar a traduzir aqui esta frase e começamos pela sigla LAV. Ruben, o que significa? E de seguida também explica-nos por que razão esta decisão foi tomada em simultâneo com a do aeroporto de Lisboa. Bem, a LAV significa linha de alta velocidade. No fundo, são linhas ferroviárias construídas para terem padrões de velocidade constantes para um mínimo de 250 km por hora. É assim que ditam as normas internacionais. A razão para esta decisão ter sido tomada ao mesmo tempo que o anúncio do aeroporto percebe-se um pouco também pela escala de investimento associado ao aeroporto. Hoje em dia não faz sentido construir um aeroporto de raiz com a dimensão que está prevista para este aeroporto Luís de Camões sem ter acessibilidade ferroviária. Posso contar-te um exemplo prático. Ainda há poucos dias estive na Alemanha, voei para Frankfurt e, sem ter de ir sequer ao centro da cidade, apanhei um comboio de alta velocidade na estação que existe logo por baixo do aeroporto e que me colocou em Düsseldorf numa hora e 10. Portanto, estamos a falar de 220 km de distância, 1h10 de percurso. Isto, no fundo, vem aumentar um pouco a área de influência deste aeroporto de Frankfurt e reduzir muito do tráfego de pequeno curso que pode ser facilmente substituído por comboios. Portanto, a aviação pode realocar recursos onde eles são realmente necessários, ou seja, no médio e no longo curso, distâncias onde o comboio não consegue de todo ser competitivo. No fundo, seria o mesmo que um alemão voar para Lisboa, sem sair da área do aeroporto de Lisboa, poder logo apanhar um comboio de alta velocidade para o Porto, para Vigo, para Badajoz, ou então, por exemplo, seguir num comboio urbano para Lisboa. Falaste, de facto, dos tempos de viagem. Vamos ao caso do plano anunciado pelo Governo. Foram definidos tempos de viagem e também prazos para a concretização das ligações entre Lisboa-Porto, Lisboa-Madrid e Porto-Vigo. Quais são esses tempos de viagem e já agora os prazos também para concretizar? Os prazos é sempre o mais complicado. É mais difícil. Normalmente derrapam bastante e já neste processo tem derrapado e já lá vai. Vamos começar por Lisboa-Porto, porque o grosso do mercado vai estar aqui. Estas duas cidades estão a uma distância perfeita para uma linha deste género, estes 300 km, e o objetivo final do Governo são cerca de 1h15 numa viagem sem paragens de ponta a ponta. Este plano já vinha do anterior Governo e mantém-se agora com o novo Governo. É provável que depois, na prática, o tempo real fique uns minutos acima dessa hora e um quarto, porque a linha está a ser construída em 3 fases, ou vai ser construída em 3 fases. A primeira fase vai do Porto até Sor, mais ou menos no centro do país. Deve estar pronta em 2030, a tempo do Mundial de Futebol, assim esperamos, e permite logo reduzir a viagem para as 2 horas. É um tempo relativamente razoável. Depois há um segundo troço entre Sor e o Carregado, no concelho de Alenquer, que vai servir também depois a estação de Leiria, já na linha do Oeste. Portanto, a linha de alta velocidade vai entroncar também na rede convencional. E, no fundo, permite que, já depois destas 2 fases estarem completas, o comboio de alta velocidade vai poder entrar no Porto e sair depois no Carregado e depois entrará em Lisboa pela atual linha do Norte, que tem de ser quadriplicada na zona de Vila Franca de Xira. Essa segunda fase, portanto, de Sor a Carregado, deve estar pronta em 2032, já vai permitir viagens à volta de 1h20, um tempo, esse sim, bastante competitivo em relação ao que temos hoje. Depois, a terceira fase é aquela que está neste momento mais pendente, porque também estava à espera de uma solução para o novo aeroporto e para essa terceira travessia do Tejo. O que sabemos é que, como vamos fazer um aeroporto a sul do Tejo, no sul do concelho de Benavente, o que é natural é que o comboio de alta velocidade cruze o Tejo na zona do Carregado e depois sirva o novo aeroporto, e só depois de servir o novo aeroporto é que vai voltar a entrar em Lisboa pela margem sul do Tejo e por aquela que nós já conhecemos agora como a terceira travessia do Tejo, que será uma ponte, em princípio rodoferroviária, entre Barreiro e Chelas.
O que estava inicialmente previsto era a construção de variantes ao oeste da atual linha do Norte, ou seja, antes de se pensar nesta solução que servirá ao aeroporto, o que se pensava inicialmente era que se tinha de fazer variantes pela zona da Serra, ali naquela zona que é agora servida pela A10 e que é uma zona que é muito complicada por duas razões, porque implicava que a linha fosse construída em sucessivas pontes e túneis e, para além disso, é uma zona já relativamente povoada e, portanto, teriam de ser feitas muitas expropriações. Em qualquer dos casos, a Estação do Oriente vai ser sempre a estação central desta alta velocidade em Portugal e é para aqui que todos os serviços se vão centrar e, por isso, a estação vai ter de ser ampliada e reformulada. Depois, a continuação natural desta linha, Pedro, é seguir para Vigo, portanto, Lisboa-Porto e depois vamos para Vigo. E isto vai ajudar a aproximar aquilo que nós chamamos de faixa atlântica, que no fundo é um grande eixo populacional da Península Ibérica e é um eixo populacional contínuo que vai de Setúbal a Ferrol, na Galiza. Neste momento os galegos já têm uma linha de alta velocidade entre a Corunha e Vigo. A ideia é que a nossa linha de alta velocidade vai entroncar depois em Vigo, numa saída sul que vai ser construída, e também os galegos já estão ligados diretamente com Madrid. Entre Porto e Vigo, o tempo de viagem andará à volta dos 50 minutos e mais uma vez, um tempo completamente imbatível com qualquer outro meio de transporte e que permitiria aproximar o norte de Portugal à Galiza. Esta linha para Vigo vai também servir o aeroporto Francisco Sá Carneiro e deverá ter uma estação em Ponte de Lima. Tudo isto, neste momento, está previsto para 2032, imagino. Deixa-me só interromper-te. Diz-me. Tudo isso está previsto no Plano Nacional Ferroviário. Que foi Também. Houve alguma alteração nesta apresentação e já concluís? O Plano Ferroviário Nacional, neste momento, está à espera de indicações do novo governo, porque o que aconteceu foi o anterior governo tinha deixado o plano pronto, estava num processo de avaliação ambiental e agora ficou em stand-by porque não houve votação na Assembleia da República. O Plano Ferroviário Nacional é apenas uma espécie de documento orientador que diz onde é que devem ser feitos investimentos na nossa rede ferroviária e que rede é que nós gostávamos de ter em 2050. Mas não deixam de ser riscos no mapa e não há qualquer obrigação, em primeiro lugar, dos governos seguirem este plano e em segundo lugar, do que está nesse plano ser sequer executado. Não é? Já agora, só mesmo para terminar esta ideia, Pedro, é que na realidade o aeroporto Francisco Sá Carneiro, com esta nova linha de alta velocidade, acaba por se tornar ainda mais no aeroporto de referência da região noroeste da Península Ibérica. Nesta altura já é bastante competitivo face aos 3 aeroportos que temos na Galiza. Estamos a falar do aeroporto de Vigo, de Santiago de Compostela e da Corunha, e o aeroporto de Francisco Sá Carneiro com alta velocidade ficará muito mais próximo da Galiza e atrairá muito mais passageiros desta região. Quanto à novidade que o Governo nos apresentou na semana passada, a ligação Lisboa-Madrid, que também não é uma novidade assim tão novidade, porque já está nos mapas há bastante tempo. José Sócrates já tinha lançado parte desta linha antes da crise económica ditar o fim precoce ao projeto, mas agora ela surge também muito por pressão do Presidente da Câmara de Lisboa, o Carlos Moedas, e da Presidente da Região de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, que no fundo são da mesma família política e defendem muito esta aproximação entre as duas capitais ibéricas. A verdade é que hoje em dia não existe qualquer ligação direta, o comboio entre as duas cidades demora mais ou menos 9 horas e a ideia é que daqui a 10 anos Lisboa e Madrid sejam separadas por 13 horas de comboio. Se bem que na prática, e o Carlos Cipriano fez as contas no público, nós estivemos a olhar para os mapas e percebemos que seria muito difícil termos um tempo de viagem abaixo das 3 horas e meia, porque entretanto o próprio projeto original sofreu algum downgrade em relação àquilo que estava inicialmente previsto. Por exemplo, a linha que está a ser construída entre Évora e Elvas, como terá também a componente das mercadorias, os comboios só podem ir às 2 horas e 50, mas em qualquer dos casos, feitas as contas, 3 horas e meia, tendo em conta que voar para Madrid, ir até ao aeroporto, o tempo do controle, o tempo de espera, depois o tempo de ir de Barajas até ao centro da cidade, teremos um tempo competitivo também e especialmente se existirem vários operadores a querer operar nesta linha, é provável que o custo baixe ao ponto de se tornar muito, muito interessante esta linha de alta velocidade entre Lisboa e Madrid. Em qualquer dos casos, as expectativas de procura são muito menores para Lisboa e Madrid, e já falamos se calhar um bocadinho sobre isso, porque isso depois também implica outras contas.
só mesmo para percebermos, neste momento, para o próximo ano, já estará inaugurado, em princípio, o primeiro troço de alta velocidade entre Évora e Elvas, com ligação depois a Badajoz. Será uma linha de velocidade para os 250 km/h, de alta velocidade já nos padrões europeus, e relembrar também uma coisa, que é neste preciso momento o aeroporto de Lisboa, a rota que tem mais passageiros e mais voos é a rota para Madrid, portanto uma parte destes passageiros passariam naturalmente para o comboio, que teria óbvias vantagens ambientais. O projeto de alta velocidade contempla outras ligações em Portugal para além daquelas que já referiste? Riscos no mapa, Pedro, há muitos, porque se olharmos para aquilo que ficou acordado na Cimeira Ibérica da Figueira da Foz, 2003, o que vemos é que não faltam ligações. Para além do Lisboa-Porto-Vigo e do Lisboa-Badajoz-Madrid, devia ser também construído um Aveiro-Salamanca, mais ou menos num troço paralelo à atual linha da Beira Alta, e depois também um Faro-Sevilha para servir a ligação entre o Algarve e a Andaluzia Espanhola, e para além disso havia uma ligação interna prevista para servir o sul do país, algures entre Évora e Faro. Tudo isto são riscos no mapa, não é certo que sequer vão acontecer. Há também uma outra proposta que de certa forma está incluída no Plano Ferroviário Nacional, que foi proposto por uma série de gente de Trás-os-Montes, uma associação chamada Val Douro, que previa uma linha transversal na região de Trás-os-Montes, saindo do aeroporto de Sá Carneiro, ligando Amarante, Vila Real, Bragança e Miranda do Douro, e entroncando com a rede espanhola na região de Zamora. Isto era muito caro, mas no fundo a associação defende que seria o pagar de uma dívida histórica para com uma região que está abandonada desde há muito tempo por Lisboa. Isso leva-nos de facto aos custos e ao financiamento. Voltando à frase do Conselho de Ministros, o Governo cita o objetivo estabelecido pela Comissão Europeia. Portanto, existem fundos europeus para financiar este projeto? Existem, senão as coisas seriam bem mais complicadas de fazer. Os fundos europeus são uma componente muito, muito importante neste projeto, representam cerca de 20% do financiamento. Pode parecer pouco, mas em obras tão caras, na realidade são muito. E eu lembro que nós no início deste ano estávamos a discutir a prioridade que o Governo estava a lançar um pouco à pressa este concurso, mas na realidade havia este medo de perder os fundos do Connecting Europe Facility, que vai financiar esta rede, porque na prática existem redes transeuropeias. No fundo são ligações internacionais desenhadas pela Comissão Europeia para a Europa, redes de transportes que são importantes existir e que a Comissão Europeia acha que fazem sentido de forma prioritária serem construídas e financiadas. Portanto, para Portugal estão neste momento reservados cerca de 700 milhões de euros, um bocadinho mais do que isso. Já agora também, porque é importante percebermos isto, a rede portuguesa de alta velocidade está pensada maioritariamente para ser feita através de um modelo de PPP, parceria público-privada. Como é que isto funciona na prática? O privado recebe uma renda do Estado para assegurar a disponibilidade da linha e é penalizado se a rede tiver algum tipo de problemas, ou seja, se o comboio não puder circular à velocidade máxima, se a linha estiver em manutenção e o comboio não puder sair, o privado tem uma penalização por isso. Como há pressa em receber as rendas, a IP acredita, a Infraestruturas de Portugal acredita que as obras não se vão atrasar, não é? Porque a partir do momento em que a obra é entregue como pronta e depois de todas as certificações os comboios vão poder passar e a partir daí o privado já estará a receber esses proveitos também. Ao contrário do que aconteceu com as obras do Ferrovia 2020 e o que está a acontecer no FNI 2030 é que tem acumulado atrasos e portanto a ideia aqui da IP com estas parcerias público-privadas é evitar ainda mais o atraso nestes troços. Já agora também estas PPPs são muito semelhantes ao que se passa na rodovia, mas a principal diferença é que a exploração vai ser feita pela própria Infraestruturas de Portugal. No fundo é a IP que vai gerir a circulação dos comboios e que vai atribuir estes canais horários, que no fundo são a disponibilidade da linha para um determinado comboio circular, e isso é vendido depois aos operadores, essas slots, como na aviação, e no fundo a IP é que será a gestora dessa parte. Depois o privado vai finalizar o projeto, fazer as expropriações, construir a linha e assegurar a manutenção durante a concessão. A IP paga essa renda e para termos noção só agora dos valores, a primeira fase, que é entre Porto e Oiã, um bocadinho na zona de Aveiro, um bocadinho abaixo de Aveiro, são 480 milhões de euros de fundos comunitários e do Orçamento de Estado aparecem 150 milhões de euros. O resto tem de ser o privado a meter e pode recorrer ao Banco Europeu de Investimento
ou à banca privada, aquele que oferecer melhores juros. Isto depois, na prática, entre Porto e Sor, a linha vai custar no total 3,5 mil milhões de euros e deve estar pronta a tempo do Mundial 2030. E também a IP lembra, e isto é muito importante, que ao contrário do que acontece muito na rodovia, não há compensações ao privado se não forem atingidos X números de procura. Isso parece corrigir de facto um dos problemas das PPPs rodoviárias que continuam a pesar nos orçamentos de Estado todos os anos. Regressemos aqui a mais uma frase do Conselho de Ministros, quando o Governo diz que esta solução apresenta-se como alternativa ao transporte aéreo. São conhecidos dados que permitam perceber de que forma será a ferrovia uma alternativa ao transporte aéreo? Aqui, neste caso, Pedro, é importante perceber que as pessoas optam por um transporte com base em alguns fatores e no fundo, ponderam sempre esses fatores. Se olharmos para, por exemplo, o tempo, que muitas das vezes é o mais importante deles todos, os passageiros tendem sempre a optar pela solução mais rápida. Depois há a variável custo, não é? E é aquela ideia do, eu até gostava de ir a Madrid, mas eu tenho um autocarro a 10 euros e não posso dar 40 ou 50 euros por um avião, sujeito-me a ir de autocarro em vez de ir de avião. Ou então o contrário, que é, bem, eu em vez de perder 9 horas, prefiro dar um bocadinho mais e perder só 1 hora de trajeto. Depois há também as variáveis conforto. Portanto, se a viagem tem ou não esse conforto e espaço necessário para estarmos bem, enfim, com as comunidades todas, como o bar no comboio. O comboio é muito imbatível nesse aspecto. Ou até para trabalhar. Exatamente, ou até para trabalhar, que, por exemplo, no avião é mais difícil, até mesmo pela falta de internet. E depois também há aqui o outro fator que tem a ver com, para além do conforto, tem a ver com a comunidade, que é o carro, neste caso, costuma ser muito imbatível, porque permite a viagem ponta a ponta, ou seja, eu posso sair da minha casa até o meu destino final, não tenho de estar a depender de outras variáveis, mas na realidade o carro torna-se incómodo a partir do momento em que, se o meu destino final for muito longe, se for muito caro o valor da portagem, se perder muito tempo de condução, deixa de perder essa comodidade. Portanto, estas são as variáveis que um passageiro normalmente olha para escolher um determinado meio de transporte. E o comboio de alta velocidade consegue ser competitivo nestas ligações, em particular em distâncias entre os 150 e os 700 km. Acima disso, o avião é imbatível, não é? Portanto, não é possível bater o tempo do avião e mesmo às vezes o custo também. Abaixo dos 150 km é só mesmo se o preço do comboio estiver de forma incrivelmente barata, porque normalmente aí o carro consegue ser muito mais competitivo porque permite a viagem até mesmo ao destino final, não é? Já agora, só para termos noção, em Espanha, que é o referente europeu em termos de alta velocidade, pela rede que conseguiu construir desde 1992, a Espanha tem a segunda maior rede do mundo, só atrás da China, e entre Madrid e Barcelona são cerca de 600 km, entre avião e comboio, o comboio que faz a viagem em cerca de 2 horas e meia tem neste corredor à volta de 78% de cota de mercado. Entre Madrid e Valência, que é uma distância mais ou menos comparável a Lisboa e Porto, o comboio tem uma cota de mercado a rondar os 90%. Isto quer dizer que na prática só existe avião para estes voos de ligação, para servir o hub de Madrid. Em qualquer dos casos, Lisboa e Porto, esta ligação de alta velocidade entre Lisboa e Porto terá o grosso do mercado, ou seja, o Governo estima que a procura anual anda à volta dos 10 milhões de passageiros por ano entre Lisboa e Porto e cerca de 1 milhão a 1,5 milhão entre Lisboa e Madrid, ou seja, Lisboa e Madrid representa cerca de 1/10 da procura de Lisboa e Porto, que é o grande eixo de procura no país. Vale a pena olharmos, por exemplo, para a quantidade de autocarros que temos entre as duas cidades neste momento. Depois também vale a pena lembrar que há outras oportunidades que surgem com alta velocidade, Pedro, porque, por exemplo, em Espanha, e aqui o operador público e o governo espanhol teve um papel muito importante, há pessoas que moram em Valladolid ou em Cidade Real e que todos os dias apanham um comboio de alta velocidade para ir trabalhar. E estamos a falar de cidades a cerca de 170 km de distância da capital de Espanha. Ou seja, na prática, se existissem apoios equivalentes, em Espanha existem mesmo passos para serviços de alta velocidade. Se existissem apoios
equivalentes permitiria, por exemplo, alguém de Coimbra vir todos os dias trabalhar a Lisboa, ou alguém de Leiria vir trabalhar ao Porto, ou mesmo a Lisboa, não é? Portanto, as coisas mudariam muito e o país mudaria muito. Isto vai só depender, obviamente, da política comercial dos operadores e, neste caso, em particular, do operador CP, porque imagino que os operadores privados não tenham grande vontade de criar passos para esta rede de alta velocidade, não faz muito sentido no modelo de negócio deles. Para terminar, e também para dar algum contexto a esta ambição da alta velocidade, quando olhamos para a rede convencional ainda disponível, e a CP continua a enfrentar vários problemas no seu próprio investimento, o material circulante, isto é, os comboios continuam por chegar ao ritmo que era já planeado há algum tempo, o próprio arranque das obras no troço Évora-Elvas tem sofrido alguns percalços na futura linha de alta velocidade. Portanto, no terreno, a alta velocidade continua ainda lenta. Sim, a CP e a IP também, mas vamos primeiro focar-nos na CP. A CP tem muitos problemas. O primeiro deles, é o mais evidente deles todos, é que a CP não tem comboios novos. Os últimos comboios novos têm mais de 20 anos e, portanto, não há comboios aptos a circular numa linha de alta velocidade. Mesmo o Alfa, as pessoas às vezes falam da questão do Alfa, da os 220, não faz muito sentido numa linha que esteja apta para 300 meter um Alfa a 220, porque perde competitividade. Basta que Espanha, como o operador Renfe, que tem interesse em operar em Portugal, coloque um comboio a 300 numa linha com capacidade para 300 km por hora para a viagem ser muito mais rápida, e a variável tempo aí também conta bastante. Depois, é importante lembrar também que a alta velocidade é um serviço comercial puro e duro, ou seja, de acordo com as regras de Bruxelas, não é possível ser financiada por subsidiação direta. O que quer isto dizer na prática? Que a CP tem de ir ao mercado comprar comboios de alta velocidade aptos para este serviço. Portanto, foi tão importante este saneamento da dívida histórica da CP e, portanto, agora está a decorrer este processo também para que a CP consiga constituir-se também como um operador de alta velocidade, se não corremos o risco de serem empresas estrangeiras ou uma empresa privada a ficarem com o monopólio da operação da rede de alta velocidade. O que é uma vantagem é a existência de concorrência. Há muitos interessados, quanto mais concorrência existir, mais barato é provável que seja o bilhete para os passageiros. Neste momento temos como interessadas na rede de alta velocidade em Portugal a Renfe, que é a operadora pública espanhola, a Irio, que é italiana, e depois há a empresa privada B-Rail, que pertence ao grupo Barraqueiro. E como falaste aí no Évora-Elvas, vale a pena lembrar, em primeiro lugar, que as obras são da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal e não da CP. A CP é operador, a linha é da IP, e o que acontece é que, essencialmente por falta de mão de obra, isto tem acontecido um bocadinho em todo o país, mas não só, tem havido vários problemas, erros de projeto. As coisas não têm corrido propriamente bem. Este programa Ferrovia 2020 não foi incrível. O exemplo mais evidente disso é a linha da Beira Alta, que devia ter fechado por 9 meses em 2022. Fechou em abril de 2022 e neste momento passam mais de 2 anos e a linha ainda continua fechada. E, portanto, esperemos que isso não volte a acontecer na linha de alta velocidade ou na rede de alta velocidade. A IP garante que não, por causa deste modelo de parceria pública ou privada. Mas, neste momento, depois deste historial, é normal que os portugueses olhem para a ferrovia também um bocadinho com algum receio. Mas há margem para ter esperança. Esperemos, Pedro. Vamos aguardar. Obrigado, Ruben. Obrigado. Obrigado. Este foi o Manual de Economia. Até à próxima. O público fica no ouvido.